Um bom dia e um feliz sábado para você que veio congregar, participar conosco hoje. Hoje nós não temos, como de costume, nosso momento da comunicação feito pelo Gabriel, mas nós temos um anúncio somente para você que ainda não participou conosco do mutirão de Natal. Eu sei que em final de ano surgem muitas campanhas solidárias, é no trabalho, é na escola, mas que você possa lembrar que você pode ajudar, tá bom? Até poucos dias parte dos alimentos estavam aqui ao redor da árvore. Mas você que tem no seu coração o desejo de ajudar, seja com cestas básicas prontas, seja com alimentos em espécies separados, né, por tipo. Por exemplo, você pode perguntar para a irmã Célia. Ontem mesmo ela falou que o que está precisando é arroz também, para equilibrar as cestas. Então, tem mais alimentos, Célia? De 1 quilo. Preferencialmente traga de 1 quilo para poder distribuir nas cestas básicas. Então, você que ainda não ajudou e que deseja, faça essa doação. Traga aqui na igreja, ou quer fazer pelo 7Me também, pode especificar lá, mutirão de Natal, tá bom? Toda ajuda é bem-vinda para que a nossa igreja possa auxiliar mais famílias com alimentos, tá bom? Já agradeço desde já àqueles que participaram e realmente o nosso alvo, ele não foi atingido. Ficou muito aquém do que planejamos. Mas que a nossa igreja possa se unir e possa ajudar. Que você seja solidário, ok? Negligenciar as refeições familiares pode impedi-lo de ter uma boa saúde, controlar o peso, resultados sociais positivos, melhores notas e até aumentar a probabilidade de consumir drogas, cigarro e álcool. E essas consequências negativas não são apenas para os jovens. Ao mesmo tempo, inúmeros estudos revelam que todas as idades, raças, grupos étnicos e nível de instrução, emprego e renda se beneficiam ao comer em família. Isso é fato, mas há esperança. Comemos todos os dias. Conquistem a mesa e criem o hábito de comerem juntos. Durante a próxima semana, selecione uma refeição em que todos se sentem à mesa para comer juntos. Desliguem a televisão e foquem em ouvir uns aos outros, compartilhando as histórias do dia e nutrindo os laços familiares. Não só estará promovendo a saúde da sua família, mas poderá descobrir que ninguém quer sair da mesa. Peço à igreja que se coloque em pé para a oração de invocação. Senhor Deus, gratos somos a Ti, Pai, por estarmos vivos, estarmos aqui para adorá-lo. Que o Senhor possa estar com cada doador, aceitando, Pai, humildemente o nosso coração, a nossa mente. E que qualquer preocupação, qualquer dificuldade que esteja ocupando a nossa mente nesse momento, nós possamos deixar de lado, dirigidos pelo Teu poder. Que o Teu Santo Espírito esteja aqui entre nós, nos ajudando, Pai, a realmente receber as Tuas bênçãos e a glorificá-lo nesse momento de adoração. Em nome de Jesus, nós lhe pedimos. Amém. Nos momentos a seguir, nós teremos o vídeo do Provai e Vede, com testemunho de fidelidade, e que você possa se sentir motivado a louvar e agradecer ao nosso Deus por tudo que Ele tem feito na sua vida. Também temos o momento a seguir que os diáconos passarão as salvas, recolhendo os dízimos e as ofertas. E para você que preparou a sua oferta especial da construção da igreja, que temos um envelope nos bancos, envelope especial, e também a tua oferta de Natal. Aviso também aos irmãos que na quarta-feira teremos culto normalmente, sendo o dia de Natal, teremos o culto de oração normalmente na quarta-feira à noite. Então, conto com a participação da igreja. Então, nesse momento, nós teremos o vídeo e depois também as crianças que estarão passando com os carrinhos
para recolher as ofertas especiais da reforma da nossa igreja. Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. Mente no mercado, coração na missão. Meu nome é José Tarrilo, sou um colaborador do Centro de Produção de Bens da União, que é parte da Universidade Peruana União, aqui no Peru. Em 2019, a União começou um desafio muito importante na sua história. A administração de 2019 tomou a decisão de refazer as artes das embalagens de todos os nossos produtos. Nós nos perguntamos como que este pão que está na mesa poderia ter uma mensagem de salvação. E assim nós incluímos um versículo da Bíblia em cada embalagem de cada produto. E então, em 2020, começou a pandemia, nos afetou muitíssimo, e a União foi uma das poucas empresas que o país autorizou para que seguisse funcionando, porque é uma empresa de alimentação e não poderia parar. E nesse contexto que estávamos trabalhando, uma pessoa que vive em Ancón, que é uma das zonas mais pobres do Peru, um dia chegou na cidade e entrou em um comércio para comprar um pão. E chamou a atenção dela a cor laranja da embalagem do nosso pão. Ela pegou o pão, podia ver as aveias grandes no pão, gostou do que viu, começou a ler a tabela nutricional e encontrou o versículo. E quando chegou na sua casa, se deu conta de que havia muita necessidade. E aí ela pensou, se essa empresa que colocou o versículo, quem sabe não poderia ajudar com um pouquinho de alimentos. E assim ela, com seu temor, com seus medos, com sua dificuldade, fez uma ligação para a União na parte de atenção ao cliente. Por alguma razão nós não conseguimos atender essa primeira chamada, mas na terceira vez nosso atendente conseguiu receber a chamada. E ele disse que ela tentasse e enviasse uma carta à minha pessoa. Eu estava nesse momento trabalhando como gerente de marketing e nós vimos que daqui de onde fica a universidade, onde fica a União, está cerca de 2 horas. Era muito complicado. Conversamos com a administração geral, propusemos o projeto, e aí nasceu essa iniciativa que é parte do nosso slogan: com a mente no mercado, mas com o coração na missão. E propusemos aos colaboradores de forma voluntária. A situação era difícil. Quantos de vocês querem ir entregar pães a este setor chamado Ancón? E se voluntariaram mais de 40 colaboradores. Chegamos a Ancón e pudemos presenciar a situação que estavam as crianças. Algumas delas há vários dias sem comer e não havia água. Algumas crianças não tinham medicamentos. E esta primeira impressão nos golpeou duro no coração. Tiramos fotos, colhemos evidências e mostramos aos colaboradores. E mais deles se comoveram e demos início a esse projeto que se chama até o dia de hoje União em Missão. Foi difícil, porque começamos primeiro entregando pães e logo as pessoas entenderam que o mais importante que oferecíamos não eram os pães, mas a presença de Jesus. E lhes dissemos, esse pão quanto tempo vai durar? 18 dias? 15 dias? E quando acabar o pão, o que vai acontecer com a sua vida? E os oferecemos, gostariam de estudar a Bíblia? E muitas das pessoas começaram a dizer que sim. Este foi e é um projeto muito bonito para compartilhar a mensagem. E todos os colaboradores, através destes grupos pequenos, 3 horas de ida, 3 horas de volta. Mas a satisfação pessoal de todos os colaboradores de chegar e ver a face das crianças, a face dos adultos, é espetacular. E todos os sábados nós vamos com os colaboradores em nossos ônibus, carros, compartilhar a mensagem de esperança. O desafio que nós temos como filhos de Deus, creio que está na capacidade que temos para aprender a depender mais de Deus. Creio que nosso principal investimento, como pessoas independentes, como profissionais, está em quanto eu invisto economicamente e em tempo para cumprir a missão de Deus. Isso me ajudou tremendamente a ver e a sentir a missão entre todos nós e também em mim. Agora chegou a hora de adorarmos juntos através dos dízimos e ofertas.
Feliz sábado, igreja! Eu acho que com um dia lindo desse pode ser um feliz sábado um pouco mais animado. Feliz sábado, igreja! Que a paz do Senhor Jesus, o amor que vem de Deus esteja em nossos corações. Esteja aqui nesse momento que vamos louvar a Deus. Vamos nos reunir como adoradores. Eu gosto muito dessa palavra, porque é isso que nós vamos ser por toda a eternidade. E por falar em eternidade, eu não sei vocês, mas o meu pensamento é estar cada dia mais perto de Jesus. E que esse dia chegue logo. Amém, irmãos? Então, se esse é o seu desejo para essa manhã e para os próximos dias, que você possa com todo o seu coração cantar esse hino cada dia mais perto. Quando o mundo chega ao fim de sua história, já sem brilho, sem beleza e sem luz, nossa vida já aguarda nova glória. A esperança está na volta de Jesus. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. Quanto almejo ver Jesus naquele dia, Pai querido, Rei eterno Salvador, toda a luz que sua face irradia, mostra ao mundo o poder de seu amor. A tristeza se transforma em alegria ao sentir que vem do céu a eterna luz. Cada dia bem mais perto desse dia, cada dia bem mais perto de Jesus. A esperança está na volta de Jesus. Amém. Estamos agora um ano mais próximo da volta de Jesus. E que o nosso pensamento, que as nossas ações sejam o resumo desse hino que nós vamos cantar agora. Estamos aqui na terra, vivendo as adversidades da vida, mas os nossos pensamentos, o nosso coração deve estar aonde? No céu. Sempre no céu. Essa é a nossa esperança, a nossa força para enfrentarmos o dia a dia. Que você possa se unir agora nesse louvor. Pés na terra e olhos no céu. Nós almejamos outro lar, um novo Éden pra morar, pois ficaremos por aqui somente um pouco mais. Essa promessa quero alcançar, custe o que custar, e enquanto espero, sigo confiando no poder que vai me salvar. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou. Com os pés na terra e os olhos no céu, eu vou seguindo até encontrar meu Jesus. Um novo dia surgirá quando Jesus aqui voltar. Todo o pranto findará, só alegria haverá. Não mais tristeza, não mais a dor, lá reinará
Amém. Que sensação gostosa aqui e no maravilhoso nos lembrarmos que estamos aqui, seguindo a cada dia, mas seguindo rumo ao céu, rumo ao lar que foi preparado para cada um de nós. O rumo ao lar que não nos decepcionaremos com pessoas nem com situações, porque estaremos vivendo a perfeição. Estaremos vivendo momentos perfeitos com aquele que é perfeito. A Bíblia nos conta que o amor dele foi tão grande, que foi capaz de dar o seu filho por mim e por você. Quem poderia amar assim? Apenas Deus. E o seu amor é maior. E nós vamos agora nos colocar em pé. Vamos louvar cantando esse hino, Maior que Tudo. Maior que forças, maior que reis, que a natureza e tudo que se fez, maior que coisas que o homem inventar. No princípio Deus estava lá. Maior que reinos e posições, que as maravilhas de todas as nações, maior que bens e o ouro que existir. Seu amor não pode se medir. Igreja, todos aqueles que puderem se ajoelhar, vamos ter um momento de oração. Nosso querido Deus, maravilhoso Pai,
quando nos prostramos diante de Ti, temos a real certeza de quão grande Tu és diante de nós. Te agradecemos, Senhor Deus, por um momento tão solene como esse, Teu santo sábado, estamos na Tua casa. Queremos estar aqui totalmente ligados para Te ouvir. Por isso, Senhor Deus, nos ajuda a afastar todos os problemas que nós temos da mente agora, coisas vãs, preocupações, que possamos nos conectar contigo. Nos ajuda, Pai, a termos o nosso coração e nossa mente preenchido com o Teu santo e bom Espírito. Fala a nós essa manhã, perdoa os nossos pecados, Pai, com a Tua misericórdia. O Senhor sabe que todos nós passamos por problemas, sejam eles de saúde, financeiro, de emprego. Queremos depositar em Tuas mãos tudo aquilo que nos aflige, Pai, e pedimos que o Senhor atue em nós, conforme o Teu querer. Aceita esse culto, Pai, em louvor e adoração a Ti. Que o Senhor possa usar o pastor Joani Júnior como instrumento harmonioso em Tuas mãos e que possamos sair daqui diferentes de quando entramos. Obrigado por tudo, Pai. Colocamos tudo em Tuas mãos, em nome e pelo amor de Jesus que oramos. Amém. Amém. Mostrei a foto lá dos dois baldes lá. De quem que é isso? Vou fechar o terceiro trimestre agora, final do mês já. Pois é, eu também fiquei assim. Ainda que a fraqueza sobrevenha e o meu corpo já cansado desfaleça, jamais irei desanimar nem desistir de continuar, pois o Espírito de Deus se renova em mim e a cada dia eu me fortaleço mais assim. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver, que não duram muito tempo e logo vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão, são sublimes e eternas. Meu sofrimento aqui é tão pequeno, minha aflição tão curta e passageira. Se eu pudesse comparar com a glória eterna que virá, pois as bênçãos lá do céu
vão passar, mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão. São sublimes e eternas. Eu não olho para as coisas que hoje posso ver, que não duram muito tempo e logo vão passar. Mas eu olho para as coisas invisíveis, pois jamais acabarão. São sublimes e eternas. Muito bom dia, um feliz sábado. É bom podermos estar na casa de Deus, é bom podermos estar na presença de Deus, e é maravilhoso poder retornar a essa casa. Esta igreja, que é a minha igreja, é aqui que nasci espiritualmente, e é aqui que tenho muitos laços de carinho, de relacionamento. É bem verdade que eu vou olhando para a igreja e ela vai se modificando bastante. Vai se modificando porque novas pessoas chegaram aqui, mas também aqueles que estavam na nossa época se modificaram bastante. O tempo vai mudando a gente, vai mudando eu e vai mudando vocês, né? E a gente não consegue distinguir todos. De vez em quando você vai ter que puxar na memória e falar assim, ó, eu sou fulano de tal. Que bom estar na casa de Deus para um sábado tão especial, um sábado festivo para a família. Nós vamos ter uma apresentação nesse momento e logo mais a pregação. Só para atualizar, alguns às vezes ficam perguntando para nós onde estamos. Até então estávamos em Marília, lá no interior de São Paulo, na Associação Paulista Oeste. Nós estamos neste ano em transição. Estamos mudando para São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, na Grande São Paulo. Estamos indo para assumir o distrito de lá. Então, só para atualizar, cada vez que a gente passa aqui, a gente está num canto, né? Mas é bom retornar a essa casa, e um abraço no coração se eu não conseguir abraçar a todos. Nesse momento, eu quero chamar a família, a Maitê, Cindy, Gabriel, os avós, tios, que possam vir à frente nesse momento. E eu não vou chamar muito mais gente, porque senão a igreja, pela metade, talvez levante, né? Porque tem bastante família por aí. Sempre que nós temos a oportunidade de termos uma dedicação, uma apresentação, é um momento ímpar, um momento muito especial, que nós temos na igreja, de poder dedicar e apresentar uma criança ao Senhor. Ainda mais sendo essa preciosidade, essa princesa, né? E nesse momento, antes de nós termos mensagem musical e termos todos os detalhes, eu quero fazer a leitura de um texto bíblico que entendo ser oportuno para esse momento.
Eu quero convidar a igreja para que me acompanhe aqui nesse momento. Lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, a partir do verso 13, nós temos o seguinte texto, que nos diz o seguinte: trouxeram-lhe então algumas crianças, para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos o repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os impeçais, ou não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Nesse momento de apresentação, sim, de Gabriel, de uma forma especial e direta, mas também a família que está aqui e todos os familiares que não estão aqui à frente também. No momento de apresentação e dedicação, vocês fazem algo parecido com estas famílias que trouxeram as crianças, essas mães em especial que trouxeram as crianças para perto de Jesus. É louvável ver o interesse daquelas mães, o interesse dos pais em trazer as crianças para Jesus. Nesse contexto aqui, os discípulos entenderam que talvez as crianças pudessem fazer ruído demais, atrapalhar o que Jesus estava fazendo. Mas eu quero lhes afirmar que Jesus nunca está ocupado demais para as crianças. Pelo contrário, dos tais é o reino dos céus, diz a Bíblia. E nesse momento, a Maitê, Jesus tem prazer em poder abençoar e colocar a sua mão sobre a vida dela. Amém? Mas algo me vem à mente quando eu leio esse texto. Quando a Bíblia diz que os discípulos estavam preocupados ali em não atrapalhar talvez os ensinos, as curas que estavam ali acontecendo, eles estavam impedindo, de certa forma, as crianças de chegarem até Jesus. E eu gostaria que vocês pensassem nesse aspecto, Gabriel e Cindy. Meu desejo, nesse momento de dedicação e de apresentação, é que vocês sejam não empecilhos, mas condutos. Os discípulos, naquele momento, estavam impedindo as crianças de irem até Jesus. Eu, nesse momento de apresentação, desejo que vocês não impeçam a Maitê de ir para Jesus, de estar nas mãos de Jesus, de estar nos caminhos de Jesus, mas que vocês sejam facilitadores, vocês sejam condutos, porque o próprio Jesus diz: deixem vir a mim os pequeninos. É verdade que esse mundo ele está completamente desafiador para o contexto de uma educação, contexto de criar uma criança. O mundo está insano, na verdade, em todos os seus jeitos que nós podemos falar. Mas nesse momento, vocês desejam colocá-la nas mãos de Deus, e eu vou orar por vocês para que Ele dê sabedoria, para que vocês sejam condutos. Um exemplo que eu sempre dou. Hoje, a Maitê, ela já vai crescer no mundo digital, no mundo de inteligência artificial, e a gente costuma dizer que as crianças de hoje, e as crianças que estão por aí, são nato digitais. Nato digitais. Eu não sou nato digital. Quando nasci, não tinha esse mundo digital. Quando os avós nasceram, não existia esse mundo digital. Nós aprendemos o mundo digital. Mas os nato digitais são os que nascem já nesse contexto. Agora, por que eu estou falando isso? É porque a Maitê é um nato digital. Mas eu gostaria, nesse momento de apresentação, de colocar no coração de vocês o desejo dela não ser só um nato digital, por nascer nesse contexto, mas dela ser uma nato espiritual. Nascer num contexto espiritual. Nascer numa família que ora. Viver e ser educada e crescer numa família que entende os valores de vir à igreja, que ora junto, que educa nos caminhos do Senhor. Eu sei que o mundo coloca tudo ao contrário para que a gente não viva isso. Mas o meu profundo desejo é que Deus habilite vocês com sabedoria, com toda a condição
de tornarem ela um manato espiritual. E que vocês sejam facilitadores, condutos. Que vocês não sejam como os discípulos que impediram as crianças de chegarem a Jesus, mas que vocês respeitem o que Jesus disse: deixai vir a mim a Maitê, deixai vir a mim os pequeninos. A Bíblia diz que após essa ocasião, Jesus, impondo as mãos, abençoou. Nós logo vamos fazer isso, mas antes desse momento nós vamos ter uma mensagem musical, algumas fotos que vão ser apresentadas no telão ali. Eu quero convidar vocês para que venham um pouquinho mais para cá, porque a gente vai visualizar o telão dali. Uma vez eu pedi a Jesus uma estrela, que viesse alegrar nossa vida. Que eu pudesse pegá-la em meus braços e então cantar uma música suave e assim com amor lhe ninar. Nananene, nananene. Eu pedi que eu pudesse cuidar dessa estrela, dando afeto e carinho e a minha vida. Que eu pudesse ouvir seu chorinho doce a me chamar. Ansioso esperei esse dia. Agradeço, Senhor, tu me deste esta grande emoção de nos braços poder carregar um presente de ti. É tão bom confiar nesse amor, nesse Deus. Eu só quero essa estrela guiar aos braços teus. Maitê, o vovô te ama.
Não sei se a igreja conseguiu observar. Podemos voltar um pouquinho para lá? Essa música, ela foi feita pelo Álvaro no dia em que a Cindy foi apresentada. No dia que a mãe da Maitê estava sendo dedicada ao Senhor. E nessa ocasião a gente tem a oportunidade de ouvi-la cantada agora pelo vovô, para a princesa Maitê toda sorridente. É algo realmente que marca, é algo muito especial. E que assim continue acontecendo, que os filhos dos filhos possam permanecer nos caminhos do Senhor. E vocês, se Jesus não voltar antes, que talvez a Maitê tenha a oportunidade também de apresentar o seu filho ou a sua filha ao Senhor, e que de geração em geração, vocês como família, não só recebam a bênção e permaneçam na bênção de Deus, mas que continuem sempre nos caminhos do Senhor. E em especial dando sabedoria para que ela seja um nato espiritual, para que isso permaneça acontecendo. Amém? Quero, nesse momento, convidá-los, nós que estamos aqui à frente, se pudermos, nos ajoelhar. Eu vou pegar a Maitê, para que a gente possa fazer uma oração de bênção e consagração. E a igreja permanece em reverência para esse momento de oração e dedicação. Oremos. Querido Deus, esse momento é muito singular, porque a pequena Maitê, essa princesa, está envolvida em meus braços, mas queremos colocá-la em teus santos e perfeitos braços, para que a tua bênção, para que a tua mão protetora, abençoadora, esteja sobre a sua vida. Nesse momento de dedicação e apresentação em que seus pais, sua família trazem ela à igreja, nós te pedimos que permanentemente a tua graça esteja sobre ela em todo o processo de crescimento e desenvolvimento, mas que o Senhor possa habilitar ao Gabriel e à Cindy para que sejam condutos, facilitadores na vida da Maitê, para que ela sempre esteja nos caminhos de Jesus. Por favor, habilite-os, dê sabedoria, energia, mesmo num mundo desafiador, que ela permaneça para sempre em teus caminhos. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Deus abençoe, viu? Pode segurar aqui. Eu vou pedir para colocarem um fundo musical enquanto nós fazemos algo nesse momento. Normalmente, aqui na igreja é feito antes, mas como há um presente, há uma Bíblia que ela vai ganhar nesse momento, e há um certificado, e há alguns presentes que a igreja normalmente tem para esse momento. Eu vou carimbar o pezinho dela, na Bíblia, no certificado.
Deixa eu mostrar a igreja aqui. Esse é o pezinho da Maitê. A palavra diz, Salmo 119, verso 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Que os pezinhos da Maitê sempre estejam nos caminhos do Senhor. Ela está recebendo aqui também os presentes da igreja, as lembranças desse momento. Que Deus possa abençoar muito. O certificado está. Preciso de mais um auxílio. Há uma caneta aqui? Para que nós possamos fazer a assinatura aqui ao vivo e a cores. Eu vou assinar aqui, depois o papai e depois a mamãe também. E essa assinatura, pode subir aqui, Gabriel, ela acaba sendo simbólica também no sentido de vocês se comprometerem junto nesse processo daquilo que falamos. Muito bem, está aqui o certificado, a Bíblia, os presentes, e a gente vai tirar uma foto agora aqui na frente, oficial, com todos os detalhes aqui, ó. Quer segurar a Bíblia aqui pra gente? Isso, você participa também aqui, ó. Eu vou sair nessa, depois... Tá bom? Deixa eu dar mais um beijinho. Fiz até show, viu? De quem é a caneta? Sua. Muito obrigado, viu? Se tem algo que é sublime, muito especial na vida pastoral, é poder dedicar princesas, príncipes, crianças ao Senhor. E é muito, muito especial. Há trabalhos na vida ministerial que não são tão fáceis, mas esse é um bom trabalho e é algo muito gostoso e prazeroso para a gente. Quero convidar você para que a gente faça uma oração antes de abrirmos a palavra do Senhor nessa manhã. Eu não sei com que espírito ou com que motivo você se achegou à igreja nessa manhã. Às vezes, final de ano, a gente fica assim, agitado, muitas coisas acontecendo, família perto, mas eu quero convidar você para que nesse momento de adoração, nós pedimos a Deus para que nossa mente possa se concentrar agora para adorarmos, para ouvirmos a voz de Deus. Eu não sei se você está passando por um momento atribulado, difícil, mas eu quero orar por você antes de abrir a palavra. Eu não sei se você está passando por um momento difícil de saúde, quero orar por você também. Eu não sei se você passa por uma luta ou por um momento de decisão, eu quero orar por você também. A igreja é linda porque ela reúne tudo isso como um grande hospital. E a gente pode se reunir aqui para adorar a Deus, independente de como nós estamos. Então feche os seus olhos nesse momento, nós vamos fazer essa oração. Querido Deus, obrigado, Senhor, porque nos trouxeste à tua casa para adorarmos ao Senhor. Obrigado porque esta casa é a casa de oração para todas as nações. Todos nós que nos achegamos aqui somos bem-vindos. É bem verdade que cada um de nós
traz motivos diferentes no nosso coração para estarmos aqui. Nós acabamos de ter a apresentação e a dedicação da Maitê, e é um motivo alegre e feliz para toda a família. Mas há outros que chegaram aqui, talvez enlutados, talvez sofrendo as dores de uma doença ou as dificuldades de um diagnóstico complicado. Talvez haja outras pessoas que se achegaram aqui com dilemas familiares, dilemas de vida, outros passando por dificuldades emocionais, enfim, Senhor, tantas coisas podem estar acontecendo em nosso coração. Mas nós te pedimos que agora, ao estarmos na sua presença, o Senhor cale estas vozes para que possamos ouvir unicamente a sua voz. Não importa o que esteja acontecendo, que o Senhor possa derramar agora a paz e a certeza de que o Senhor é o nosso Deus e que não há impossível para o Senhor. Por favor, abençoe a todos nós, que ao abrirmos a sua palavra, o Senhor fale ao nosso coração. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor. Amém. Abra sua Bíblia. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2. Primeira carta aos Coríntios, no capítulo 2, o verso 14. A Bíblia diz assim, 1 Coríntios capítulo 2, verso 14. Você encontrou? Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura. Não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu sei que a gente está se aproximando dessas datas festivas, Natal, etc. E talvez se esperasse que eu trouxesse até uma mensagem nessa direção. Mas a mensagem de hoje ela é bastante importante, entendo ser bastante relevante para o momento de mundo que nós vivemos. Você já teve situações na sua caminhada, na sua experiência, na sua vida, que você não sabia o que fazer, ou que você não sabia como decidir, ou que você não tinha certeza que caminho seguir? Talvez você até esteja passando por um momento como esse e não sabe exatamente como definir, como saber qual é a vontade de Deus, como saber qual é a melhor direção. Eu ouvi dizer que há comportores por aqui, deixa eu ver, tem comportor por aqui? Tem alguns comportores. Também fui comportor, viu? Não é fácil, mas Deus está com vocês, amém? E vai ter vitória aí no final, até o final. Vocês como comportores, estudantes, tantas coisas para decidir, como saber, como melhor dirigir a vida, se eu estou no curso correto, se eu estou no caminho correto, se eu estou na decisão correta. Aliás, quando eu penso neste assunto que vou falar, eu vejo que há, na verdade, em nosso tempo, uma grande dificuldade, uma crise da capacidade de discernir, da capacidade de decidir, da capacidade de sermos sensatos em tomarmos decisões. E quando eu olho para um texto como este, nós vamos relê-lo inclusive, quando eu olho para um texto como este, aqui nós encontramos, de certa forma, explicação para o que está acontecendo no mundo, para o que está acontecendo, às vezes, em nosso contexto de vida. Eu não sei se você já parou para pensar sobre este assunto, mas hoje quero convidar a você para que possamos meditar sobre este assunto em especial. Volto e leio, se você tem a sua Bíblia aberta ainda, para que você volte a sua mente para esse pensamento. Ora, o homem natural,
ele não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Eu quero pensar aqui desse texto a ideia e a palavra discernimento, discernir. Se há uma crise daquilo que eu falei, é a crise da capacidade da humanidade de discernir, divisar, escolher, entender. Quando você vai ao dicionário, quando você vai buscar o sentido dessa palavra, discernimento, de acordo com os dicionários, discernimento é a capacidade de compreender situações. Discernimento é a capacidade de separar o certo do errado. Discernimento é a capacidade de avaliar as coisas com bom senso, com clareza, com juízo contínuo. É distinguir com raciocínio sobre as coisas. É bem verdade, quando você olha de forma ampla, discernimento, você tem discernimento na área psicológica, mas eu estou falando de discernimento de forma geral, mas também aplicado aos aspectos espirituais. Discernimento, capacidade, clareza em decidir, sensatez. Pense bem se isso não tem nos faltado. Pense bem se isso não tem faltado à humanidade. Em certo sentido, quando a gente olha para os líderes que aí estão, os presidentes dos países, aqueles que dirigem o mundo, nós como que estamos meio que acéfalos. São pessoas descabeçadas, pessoas que estão ali batendo cabeça, pessoas que carregam às vezes o status de serem pessoas capazes de tomarem decisões, mas nós não estamos indo para um bom caminho. Você há de convir comigo que a humanidade não está caminhando para um bom caminho. Eu sei, é profético, mas não é disso que eu estou falando. Eu sei e entendo, ao olhar basicamente a humanidade, que nós não estamos nos dirigindo para um bom caminho. Que perigosamente nós, não somente a humanidade, agora trazendo para nós pessoalmente, olha para a sua vida, pessoalmente, em qual é a nossa capacidade de tomar decisões. Qual é a nossa capacidade, clareza e sensatez para decidirmos coisas às vezes simples? E qual muitas vezes é a nossa dificuldade até para resolver pequenos detalhes de relacionamento? Quando a gente pensa nesse assunto de discernimento e o quanto é sério isso, esse texto nos chama à luz daquilo que precisamos pensar sobre um assunto e um tema como esse. O homem natural, a Bíblia diz, não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque para ele é loucura, porque elas se discernem espiritualmente. Eu vou ainda parar nessa palavra discernimento. Quando você vai ao original, a palavra grega usada aqui é anacrino. Essa palavra ela aparece no verso 15, leia comigo o verso 15, da seguinte forma: porém, o homem espiritual julga todas as coisas. Aqui a palavra julgar também é anacrino. Ou seja, a palavra que se fala aqui para discernimento, no original grego, tem que ver com examinar, investigar, julgar de forma correta, discernir, escolher, ter a sensatez. E o interessante é que o texto, ou o contexto, ele menciona que o diferente daquele que discerne é aquele que não tem Deus. O diferente daquele que tem bom senso e daquele que sabe escolher e julgar corretamente é o louco. O contexto faz essa antítese, ou faz esse paradoxo, faz esse contraste aqui. Pense bem. Quando a Bíblia diz sobre o homem natural, quem é o homem natural? E quem é aquele que discerne? A Bíblia diz assim: o homem natural não aceita as coisas espirituais e não consegue discernir as coisas espirituais. Não consegue entender as coisas espirituais, porque ele não é espiritual.
Porque quando a Bíblia faz a referência de homem natural, e agora eu queria que você pensasse nisso, se você e eu não somos o tal do homem natural aqui do texto, porque o homem natural, de acordo com o comentário bíblico adventista, é aquele que não é convertido, aquele que não tem mente espiritual, aquele que não está ligado a Deus, aquele que não está conectado com Deus, aquele que não tem intimidade com Deus, aquele que se tornou incapaz de entender a vida, de decidir as coisas da vida. Este é o homem natural. E sabe, às vezes eu percebo alguns dilemas que são trazidos a mim como pastor, às vezes situações de família, situações de casamento, pequenas coisinhas que acontecem na igreja, briguinhas, jogo de poder, mesquinharia, coisa que a gente passa por isso. Ao homem natural, ele não consegue entender as coisas, ele não consegue ter compreensão da vida. Ele fica tapado para tomar decisões. Ele não é sábio para discernir, para entender as coisas espirituais. E aí, o convite que eu quero trazer para você, nessa manhã, nesse final de 2024, Deus está te convidando a você não ser um homem natural, pelo contrário, para que você seja uma pessoa espiritual. Assim como eu desafiei ali os pais para educarem a Maitê e torná-la uma nato espiritual, nós também precisamos pedir a Deus para que sejamos espirituais. Para que, sendo espirituais, possamos ter a sabedoria, a condição, o discernimento para vivermos num mundo que cada dia mais fica mais complexo. Interessante que quando a gente pensa na palavra discernimento, discernimento você não precisa dele para escolher entre coisas que são obviamente diferentes. Discernimento você não precisa para escolher entre o preto e o branco, para divisar entre estas cores. Preto e branco, você não precisa ser Einstein para entender o que é um e o que é outro. Para escolher entre essas duas opções, você não precisa de discernimento. Para que é necessário discernimento? Vou colocar a situação. O cinza, ele é preto ou ele é branco? Ele é mais preto ou ele é mais branco? A grande questão é que a vida ela não traz situações, na sua maioria, preto e branco, porque para isso não é necessário discernimento, não é necessário sabedoria. Para isso, qualquer pessoa tem a capacidade de escolher, saber entre o certo e o errado. A escolha do ser humano nem sempre é entre o bom e o ruim. Para isso não precisa de discernimento. Apesar que alguns até nisso precisam. Mas não é escolher entre o bom e o ruim, mas escolher entre o bom e aquilo que Deus deseja, aquilo que é a vontade de Deus, aquilo que é excelente para a minha vida, muitas vezes. A vida tem apresentado questões sensíveis, cinzentas, se é que você me entende. Situações familiares, decisões que não são tão simples assim como nós gostaríamos. E quando a gente pensa em discernimento, é para as questões cinzentas da vida, para as questões em que não há um manual declarado, claro, para situações em que em princípio a Bíblia prevê, mas não está descrito detalhe por detalhe, como educar a Maitê. Vou usar o exemplo aqui como educar a Maitê, tintim por tintim, detalhe por detalhe. A Bíblia rege princípios. E em vários momentos, Cindy e Gabriel, vocês vão ter e precisar e pedir a Deus discernimento, porque não vai ser a escolha entre preto e branco no processo da educação. Serão questões cinzentas em que Deus precisa dotar-nos da capacidade de escolher, da clareza, da percepção correta
para acertarmos e fazermos a vontade de Deus. Agora, perceba que o texto, ele contrasta a situação de um homem natural, ou seja, o homem que não é convertido, um homem que não tem mente ligada com Deus, que não entende as coisas espirituais, e aquele que entende como sendo aquele que está ligado a Deus, aquele que é espiritual. E como ser espiritual? Como ser alguém espiritual? Não tem uma fórmula difícil não, gente. Não é complexo. Não é a mesma fórmula que eu aprendi nos bancos desta igreja, quando criança. Não tem mágica para você ser alguém capaz de discernir e ser alguém espiritual, porque se as coisas espirituais se discernem espiritualmente, então eu preciso ser espiritual, eu preciso frequentar a igreja, eu preciso ler a Bíblia, eu preciso orar, eu preciso ter contato com Deus. E estas coisas, elas são óbvias. Só que na obviedade destas coisas e desses aspectos é que a gente erra, porque o ritmo da vida, as coisas estão tão insanas que nem sempre a gente, mesmo sabendo que devemos orar, devemos vir à igreja, devemos ler a Bíblia, a gente faz. Essa é a pergunta, a gente faz. Amém para aqueles que fazem, mas a gente de verdade faz. Eu faço. E aí, meu querido, não há uma fórmula pronta. Às vezes nós queremos ter a sabedoria, mas sem ser espiritual, e é incompatível, não dá para fazer isso. Assim como diz o ditado, não se faz mártires minutos antes da cruz, não se faz alguém sábio minutos antes de uma decisão. Só vai ter discernimento quem vive espiritualmente, para que discirna, para que decida, para que seja uma pessoa com clareza. Se você vive uma vida mundana, uma vida sem Deus, você não lê a palavra de Deus, você passa a sua semana toda na correria do trabalho, você está nesse ritmo frenético, eu te digo com todas as letras, não haverá discernimento capaz, não haverá condição de você decidir corretamente. E aí você vai continuar batendo a cabeça. Aliás, eu estou falando aqui, e enquanto estou falando o que estou falando, eu vejo pessoas assentindo, porque talvez esteja inclusive no olho do furacão na sua vida, entendendo por que tem dado cabeçada. Porque não tem mágica, não tem uma fórmula diferente. Se eu quero me tornar alguém capaz para acertar nas decisões da vida, nas grandes e nas pequenas, eu preciso me tornar alguém espiritual. E se eu não estou vivendo uma semana ligado com Deus, não será possível. Se eu não estou ligado com Deus, se eu não frequento a igreja, se eu não estou ligado com a palavra de Deus, se eu não leio a palavra e aceito o que a palavra diz, porque há muitos que leem a Bíblia, mas acham que a Bíblia já está descontextualizada, que a Bíblia precisa ser modificada e modernizada, que os valores que ali estão não regem mais, não servem mais para hoje. Meu querido, os princípios bíblicos são inegociáveis. A Bíblia é atemporal, a palavra e o Evangelho é eterno. O sim, sim e o não, não bíblicos permanecem. E justamente pela incapacidade de discernir, é que a gente tem forçado situações e tentado fazer com que a vida seja diferente do que a Bíblia está dizendo. Falta de discernimento. Quando a gente sai da vida espiritual, eu digo, nossas decisões, elas não serão sábias. E a gente vai sofrer grandemente, com grandes consequências. Diz um ditado, que todos nós somos livres para escolher o que a gente quiser. Você e eu somos livres para tomar qualquer decisão na vida.
mas você não é livre para escolher as consequências das suas decisões. Pastor, eu não quero viver uma vida com Deus. Você é livre. Eu quero viver uma vida bebendo. Eu quero viver uma vida fumando. Eu quero viver uma vida nesse relacionamento. Eu quero viver uma vida desse jeito. Eu acho que está todo mundo errado na igreja. Eu quero viver desse jeito. Você é livre. Você é livre para escolher. Mas ninguém é livre para escolher as consequências do que está escolhendo. Inclusive a consequência da perdição. Você está conseguindo compreender quão importante, quão nevrálgico é esse assunto? Quão central este assunto? Quão importante talvez ele possa pautar um novo ano, inclusive diferente. 2025 começa diferente, só porque você 2024 está conseguindo entender de uma forma diferente este assunto. E isso com certeza vai lhe ajudar para a vida como um todo. É interessante como a Bíblia contrasta, só volto ao texto aqui, para que a gente possa ir caminhando para o final. Como a Bíblia contrasta o discernimento com a loucura. Venha comigo aqui no capítulo 1, no verso 18 de Coríntios. Paulo faz esse contraste de forma muito clara. Ele diz assim, sobre as coisas espirituais, sobre a mensagem da cruz. Capítulo 1, verso 18. Certamente a palavra da cruz, ela é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus. Pois está escrito, destruirei a sabedoria dos sábios, e aniquilarei a inteligência dos instruídos. E diz aqui, onde está, ó sábio? Onde está, ó escriba? Onde está o inquiridor desse século? Porventura não tornou Deus louca a sabedoria do mundo? Visto como na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria, aprove a Deus salvar os que creem pela loucura da pregação. Porque tanto os judeus pedem sinais, como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, e escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Diz o verso 25 ainda, porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que os homens. Que texto forte, que texto poderoso. Ele está dizendo e contrastando aqui, que um mundo que pretensamente se diz sábio. Por que eu estou falando pretensamente? É porque a Bíblia está falando exatamente o oposto. O mundo diz que o cientista é o inteligente. O mundo diz que aquele que estuda, que é doutor, PhD, é o camarada que domina e que tem a capacidade de escolher e discernir. O mundo diz que estas pessoas é que detêm a capacidade de dominar e dirigir o mundo. E o crente é o ignorante. O crente é o tonto da história, desculpe o termo. O crente é o que não sabe nada. Igreja é lugar de crente doido, é gente doida que está lá. O mundo coloca desta maneira, que os inteligentes e os sábios estão por aí. Mas a Bíblia está afirmando justamente o oposto. A pregação, a cruz, que é a loucura para os de fora, é a sabedoria de Deus. Amém? Verso 25 diz assim, porque a loucura de Deus, ela é mais sábia do que os homens. Deus, na verdade, destrói esta pretensa sabedoria. Aliás, há uma pergunta ali no verso 20, onde está, ó sábio? Isso é uma pergunta, de acordo com os comentaristas, ditos aos sofistas gregos, aos pensadores, aqueles que diziam saber alguma coisa. Onde está o escriba? Isso aqui tem que ver com aquele que era o intérprete da lei, o intérprete judeu. Onde estão os inquiridores deste século? Onde estão aqueles que se dizem sábios? Deus aniquila pela mensagem, pela loucura da pregação, pela loucura da cruz. Aniquila aquilo que se diz sabedoria. Leia um texto ainda adiante, dentro desse contexto, verso 27, leia comigo.
Ele diz assim: pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. Você conseguiu entender que Deus faz justamente aquilo que é oposto aos valores do mundo? O verdadeiro sábio está sentado no banco dessa igreja. Amém, queridos? O verdadeiro sábio não é aquele que concluiu muitas faculdades, doutorados e etc. O verdadeiro sábio não é aquele que detém poder, riqueza, mídia, dinheiro. O verdadeiro sábio é aquele que se coloca na presença de Deus e que aprende de Deus e que se torna alguém espiritual, para que possa discernir espiritualmente, para que possa entender as coisas de forma completa. Queridos, questões cinzentas estão pela frente. A volta de Jesus, ela está às portas. Eu sei que talvez você diga assim: pastor, há quanto tempo a gente tem esperado a volta de Jesus? Diz, né? A gente espera a volta de Jesus o tempo de uma vida. Você vai esperar 40, 50, 60 anos a volta de Cristo. A Bíblia diz porque Jesus não voltou ainda. Porque Ele quer que todos cheguem ao arrependimento. Ele quer que todos sejam salvos. Mas nem todos serão, porque nem todos aceitarão. Eu não sei quanto tempo mais demora para Cristo voltar. Eu não sei quanto tempo mais a gente vai viver nessa terra, mas uma coisa que eu posso lhes afiançar é que os tempos não vão ficar mais fáceis. Eles vão ficar mais difíceis e mais complexos. E para isso, cada vez mais precisaremos de discernimento, da capacidade de escolher, da clareza para tomarmos as decisões e entender espiritualmente as coisas. Eu não sei pelo que você passa. Eu não sei se há uma necessidade agora de discernimento, mas eu vou orar e clamar a Deus para que isso possa acontecer na sua vida. Para que a gente possa ganhar, como diz o texto bíblico, a mente de Cristo. A Bíblia diz lá no verso 15, o verso 16. Leia comigo só para a gente encerrando. Porém, o homem espiritual julga todas as coisas, mas ele mesmo não é julgado por ninguém. Pois quem conheceu a mente do Senhor que possa instruir? Nós, porém, temos a mente de Cristo. A ideia aqui é que nós possamos pedir a Deus para que nós tenhamos a mente de Cristo, a capacidade de escolher, a capacidade de discernir nas questões cinzentas que se apresentam diante de nós. Aliás, Paulo, só ainda fazendo um adendo, só mencionando o contexto, inclusive o que Nicholas Thomas Wright, um comentarista, ele menciona. Na minha Bíblia está assim. Na sua Bíblia também deve estar assim. Ali no capítulo 3, tem um título em preto. Ele não está na Bíblia original. Mas o que está escrito lá? Na minha está assim: as dissensões demonstram a falta da espiritualidade. Não é isso que está escrito aí? É mais ou menos isso? As dissensões, ou seja, as briguinhas da igreja, as briguinhas da família, as briguinhas e a dificuldade emocional para a gente se relacionar, para a gente conseguir falar, para a gente conseguir viver, refletem a nossa espiritualidade ou não. Se eu sou espiritual, eu não vou agir infantilmente. Eu não vou ser criança. Você está entendendo o que eu estou dizendo, né? Porque às vezes a gente age como criança mimada dentro da igreja, dentro da família.
E agora esse contexto é próprio, né? Final de ano, família junta, almoço junto. A gente não consegue nem fechar cardápio, sem brigar. É assim ou não é? A gente não consegue nem fechar um passeio, sem alguém ficar emburrado. Deus está convidando a gente para ter mente espiritual, mente de Cristo, capacidade de decidir. E se a gente não tiver essa capacidade, se a gente continuar com briguinha, isso reflete proporcionalmente a nossa falta de espiritualidade. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Que Deus possa abençoar a cada um de nós. E que nós possamos buscar ter a mente de Cristo. Que Deus nos dê em 2025, esse ano que se aproxima, essa mente capaz de decidir e que até a volta de Cristo possamos permanecer firmes, sem vacilar, com toda a clareza, com toda a sensatez até que Jesus volte. Amém? Que Deus abençoe, querida igreja. Vamos cantar um último hino. Eu separei aqui, deixa eu ver se eu acho. O pessoal da música, se pudesse aproximar aqui para a gente cantar. Eu achei. Vamos cantar esse hino, depois nós oramos. Não vá embora ainda, receba a bênção da última oração. Eu achei. Hino 168 do Novinário. Eu achei. 168. Vamos ficar em pé? Eu achei, sim, eu achei uma fonte que me satisfiz quando aceitei a Jesus, meu Rei. Foi meu dia mais feliz. Recebi, sim, eu recebi plenitude de vida em Jesus, que me trouxe a luz que provém da cruz. Seu amor então senti. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, seu perdão Ele trouxe a mim, esperança em Jesus eu ganhei. Desde que busquei, desde que encontrei esse amor que não tem fim. A vida era triste, só dor e aflição, mas hoje é diferente. Com Jesus em meu coração, quero sim a Jesus amar, pois seu sangue por mim derramou. Ao seu lado estou, para o céu eu vou. Quero a vida lhe entregar. Oremos.
obrigado por essa manhã de adoração. Obrigado por tudo que vivenciamos aqui. Nós entendemos que, como seres humanos, nós temos caminhado para uma direção perigosa. Temos observado e visto em nossa própria experiência a falta da capacidade de discernir, de escolher com sensatez as coisas. Aliás, Senhor, temos batido a cabeça tantas vezes, mas nós não precisamos viver assim. Dá-nos o entendimento, dá-nos a mente de Cristo, dá-nos a capacidade de sermos pessoas espirituais e, para tanto, também discernirmos espiritualmente. Dá-nos a capacidade de nos relacionarmos, mesmo nos pequenos detalhes, sem que haja rusgas, sem que haja dificuldades, sem que haja briga e guerras de egos, porque isso só demonstra a nossa pequenez e a nossa incapacidade de discernir. Senhor, nos transforma, nos burila, nos dá o polimento necessário, espiritual que precisamos. Vivemos muito mais próximo da volta de Cristo do que nós imaginamos. E até lá, ainda as coisas se complicarão. Nos concede esta capacidade de estarmos prontos, preparados, e de podermos escolher mesmo nos contextos cinzentos da vida. Nos despede da tua casa com as tuas bênçãos, com a tua proteção e com a tua paz. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, Senhor.